A saúde do Papa Francisco nesses últimos dias esteve agravada. Ele esteve em estado crítico e, segundo boletins médicos, já está melhorando. Porém, com a sua saúde agravada, houve muita preocupação por parte dos católicos com a sua provável morte. E também desencadeou especulações dentro do clero da própria igreja a respeito de quem poderia ser o próximo Papa. Existe na mídia também um temor propagado, provocado pela profecia de São Malaquias. Ele previu o último Papa e diz na sua profecia que o último Papa ele vivenciará a destruição de Roma. O que isto tem a ver com a profecia bíblica? A Igreja Católica e o último Papa são citados no livro do Apocalipse? Fique comigo. Em primeiro lugar, o que circunda esta profecia do último Papa? Por que esta profecia causa tanto terror? São Malaquias, que foi arcebispo de Armagh, na Alemanha, ele teve uma revelação e nessa revelação contém 112 frases, cada uma relacionada a todos os papas a partir de Clementino II. O último dos 112 papas será Petrus o Romano. Segundo essa profecia, Petrus o Romano, ou o último Papa, liderará a Igreja Católica num período em que vai haver grandes tribulações. E ainda segundo esta profecia, o último Papa, ele vai vivenciar a destruição de Roma pelo grande juiz. Como a profecia do arcebispo Malaquias se relaciona com os textos do Apocalipse? Será que existe alguma relação desta profecia com os textos apocalípticos? Vamos ver. No livro de Apocalipse fala do símbolo de uma mulher prostituta que supostamente aponta para a Igreja Católica. E o que nós sabemos sobre este símbolo? Vejamos. Um anjo se dispôs a mostrar para João a condenação de uma grande prostituta. Essa prostituta, segundo viu João, estava assentada sobre muitas águas e ela contamina todos os reis e todos os homens da terra com o vinho da sua prostituição. Em seguida, João, ele foi levado pelo anjo em espírito a um deserto. E lá nesse deserto, ele viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata e cheia de nomes de blasfêmia. E essa besta tem 10 chifres e 7 cabeças. A mulher se vestia de púrpura e de escarlata. Ela também se adornava com ouro, pedras preciosas e pérolas. Segundo ainda o João continua vendo, esta mulher tem na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícies da sua prostituição. E na sua testa ela tem um nome escrito, mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E João também viu esta mulher embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Em seguida, o anjo se dispõe a falar para João o mistério desta mulher e da besta que a traz. O que esse anjo revela? Ele revela que esta mulher, ela é trazida pela besta e também as cabeças da besta são 7 montes onde a mulher estará sentada, ou seja, a besta que tem 7 cabeças e o mistério dessas 7 cabeças são 7 montes onde esta mulher está assentada.
As muitas águas, segundo o anjo, são os povos, nações, multidões e línguas sobre os quais a mulher também está assentada. Essa mulher, ela será desolada e nua, e terá sua carne comida e será queimada no fogo, segundo o anjo. Esta mulher também é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E por último, esta mulher, ela é culpada da morte dos santos apóstolos, dos profetas e dos santos. Então, aqui vem uma pergunta muito importante. Qual dessas características supostamente denunciam Roma e a Igreja Católica? O que essas características citadas pelo anjo tem a ver com Roma e com a Igreja Católica? Vamos examinar essas 8 características. Primeiro, o termo grande prostituta. A palavra prostituta está indicando infidelidade. Grande prostituta quer dizer que esta mulher, ela cometeu uma grande infidelidade. E como no livro de Apocalipse, em suas palavras descritas, nós entendemos que se trata de infidelidade espiritual. Então essa grande prostituta descrita nessa profecia apocalíptica é uma mulher simbolizando um sistema religioso que abandonou a Cristo e abandonou a sua doutrina. Em seguida vem o segundo termo, o termo assentada sobre povos, nações, multidões e línguas. Isso representa que esse sistema religioso, ele é um sistema que tem muita influência no mundo. Pense aí qual o sistema religioso que mais tem influência no mundo. Não obstante isso, há outras características. Outra, o termo contamina os reis e os homens da terra com a sua prostituição. O que isso significa? Isso significa as decisões, os julgamentos, os ensinamentos, as diretrizes sobre as questões do mundo. Que sistema religioso tem influência no mundo e está sempre tratando das questões do mundo com os seus representantes, com os líderes dos países lhes visitando. Que sistema é este? Quem vem na sua cabeça quando você escuta esse termo? O próximo termo que identifica Roma e a Igreja Católica é o termo gritante citado pelo anjo em Apocalipse. A mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Imagine que essa profecia ela foi revelada no ano 96 depois de Cristo. Qual era a cidade que na época reinava sobre os reis de toda a terra? Esta cidade era Roma, naquela época, capital do Império Romano. E Roma ainda existe hoje. E Roma dentro do seu território, tem a cidade do Vaticano. A cidade do Vaticano é um estado independente, é a sede da Igreja Católica Romana, e o sumo pontífice, ou seja, o Papa, é um estadista, é um líder. Ele é uma espécie de monarca e rei do estado do Vaticano. E ele também é o grande líder da religião católica em todo o mundo.
Em seguida, o termo 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. O anjo disse: as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então, veja bem, qual é a cidade do mundo que é famosa por ter 7 colinas ou 7 montes? É a cidade de Roma. Então, essa característica denuncia diretamente Roma, que é a cidade das 7 colinas. E é lá em Roma onde fica a sede da religião católica em todo o mundo. Lá é onde fica a moradia do sumo pontífice. Em seguida, vem uma outra característica. O termo nela se acha o sangue dos apóstolos, profetas e santos. Imagine quem foi que matou muitos dos apóstolos na era primitiva. Quem foi a autora da morte dos apóstolos na era primitiva? Foi Roma, no seu Império Romano. Nós lembramos, por exemplo, da morte de São Pedro, da morte de São Paulo, os 2 apóstolos mais imponentes do Novo Testamento. Em seguida, nós vemos também que o apóstolo João, por ordem de um imperador romano, imperador Domiciano, foi mandado para a ilha de Patmos para ser morto pelas feras. E em seguida ele foi solto e morreu provavelmente na cidade de Éfeso, mas tudo isso por ordem de imperadores de Roma. Então, onde está o sangue dos santos apóstolos? O sangue dos santos apóstolos está nas mãos romanas. E também a morte de santos durante a Inquisição ou a Santa Inquisição. Milhares de pessoas foram mortas, antes de serem mortas, torturadas, e a Igreja Católica Romana, na história, isso não é uma denúncia que eu estou fazendo, são fatos históricos, qualquer um pode estudar sobre a Santa Inquisição, as mortes que a Igreja causou durante toda a Idade Média. Então, esse termo utilizado pelo anjo, nela se acha o sangue dos apóstolos, profetas e santos. Então, não há um outro sistema religioso que seja culpado da morte dos apóstolos e de santos, tanto quanto a Igreja Católica e o Império Romano, que estão alinhados desde o ano 300, desde os anos 300, depois de Constantino, houve uma fusão do Império Romano com a Igreja. E a partir dos anos que se seguiram, o cristianismo foi declarado a religião oficial do Império Romano. E por muitos séculos, a Igreja coroou muitos imperadores em todo o mundo. Então, houve uma fusão. E agora nós estamos diante de um texto apocalíptico que traz características exatamente de Roma, com o Império Romano, e a Igreja Católica Apostólica Romana. Há um outro termo também, o termo que diz: a mulher se veste de púrpura e de escarlata. Ou seja, púrpura é a cor lilás e escarlata é a cor vermelha. E quais são as cores que determinam as vestes dos cardeais e bispos católicos? São exatamente essas cores, púrpura e escarlata. Então, será isso uma simples coincidência
ou a Bíblia está apontando diretamente quem é esta mulher prostituta nas páginas do livro do Apocalipse? Existe ainda um oitavo termo que denuncia a correlação direta desta mulher prostituta do Apocalipse com Roma e com a Igreja Católica, que é o termo: a mulher se adorna de ouro, pérolas e pedras preciosas. Você já observou todo o luxo que há na Igreja Católica Romana e, sobretudo, no Vaticano? Martinho Lutero, quando visitou Roma, se escandalizou com tanto luxo na igreja e também, ao mesmo tempo, com tanta miséria na população. E nós vemos que no Vaticano existe um trono de ouro para o Papa, existe um cetro de ouro para o Papa. Os utensílios utilizados pelo Papa durante as cerimônias são de ouro e também são adornados com pedras preciosas e com pérolas. Olha só, 8 características estão mostrando correlação direta entre a mulher prostituta citada no Apocalipse e a cidade de Roma com a Igreja Católica. Então, vejamos, existe alguma outra instituição no nosso mundo que possua essas características citadas no Apocalipse, senão Roma e a Igreja Católica? Você pode comentar, você pode apontar. Deixa embaixo aqui nos comentários que outra instituição no nosso mundo se encaixa nessas 8 descrições citadas pelo anjo em Apocalipse, capítulo 17 e capítulo 18. Agora vamos para um fechamento das ideias. São Malaquias, a ser bispo de Armagh, ele viu que o último Papa, o 12º Papa, se chamará Petrus Romanus. Será que existe aí alguém na Igreja Católica, no clero da Igreja Católica, que tenha o nome Pedro ou Pietro, ou mesmo que não tenha esses nomes, mas que provavelmente, ao assumir o papado, vai assumir este nome, porque é costume dos papas adotarem um outro nome? Será que existe aí, nas especulações do clero para o próximo papa, alguém que tenha o nome Petrus ou Pietro e que tenha descendência italiana ou romana? Então mais um objeto de especulação. Independente disto, segundo afirma São Malaquias na sua profecia, o último Papa se chamará Petrus o Romano. Outra coisa, esse último Papa, segundo Malaquias, ele vai liderar a Igreja Católica num tempo de grandes tribulações. Esse termo é um termo muito utilizado nas escrituras sagradas para demonstrar o período sombrio do governo da besta sobre a terra. Até o próprio Jesus Cristo citou esse termo em seu discurso profético em São Mateus, capítulo de número 24. Seria, portanto, o último Papa, o próximo Papa, seria, portanto, ele o Papa que vai liderar a Igreja na grande tribulação? Então, a gente precisa ficar atento, porque na grande tribulação haverá um grande líder mundial que virá junto com a besta. Se você lembra,
o que o anjo fala para João é exatamente isso, que a mulher prostituta, ou seja, o sistema religioso, virá com a besta para ser apresentado no mundo. Então, vejamos, será que o último Papa será ele o líder da nova religião global que estará ali com aliança, que estará ali em companhia da besta, se impondo para todo o mundo? Isso é muito sugestivo. Nós observamos que os esforços dos últimos papas, a partir de João 23 até agora o Papa Francisco, todos eles, ou a maioria deles, trazem um discurso de ecumenismo. Se você lembra, o Papa João Paulo II é chamado de o Papa Peregrino, ou seja, aquele que mais viajou, tentando trazer o ecumenismo para a Igreja. Agora, no período do Papa Francisco, houve uma tentativa muito grande e ainda está valendo uma tentativa de reunir as 3 religiões abraâmicas, ou seja, uma tentativa de unificar o cristianismo católico com o judaísmo e o islamismo, já que as 3 religiões têm origem em Abraão. Então, vejamos, o judaísmo se relaciona com Abraão. Abraão é o pai da fé para o judaísmo e também para o islamismo, por meio de Ismael. Então, o islamismo se relaciona com Abraão. E para o cristianismo, que é uma ramificação do judaísmo, Abraão é o pai da fé, é o pai de todos aqueles que têm fé. Também, nesses últimos anos, foi construído na cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, um complexo onde 3 grandes templos de adoração foram erguidos. Uma mesquita muçulmana, um templo católico e uma sinagoga judaica. E está em plena atividade, em teste, numa tentativa de unificar essas 3 religiões, de as 3 religiões terem uma convivência pacífica. E esse complexo é chamado de Casa da Família Abraâmica. Então existe sim uma tentativa por parte da Igreja Católica de se fundir ao islamismo, que é a religião maior do planeta, e ao judaísmo. Tudo debaixo do termo família abraâmica. Seria isso concretizado pelo próximo Papa, pelo último Papa, e a Igreja Católica andaria de braços dados com a besta? Se você examinar o livro do Apocalipse, sobretudo o capítulo de número 13 do Apocalipse e o capítulo 17 e 18, você vai poder compreender que no período do governo da besta, um sistema religioso virá para o mundo global junto com a besta. Vejamos, esse sistema religioso, segundo a profecia bíblica de Apocalipse, capítulo 17, ele não vai durar até o final do período da besta. O próprio Apocalipse nos revela que esse sistema religioso vai ser destruído, vai ser queimado. Em Apocalipse, capítulo 18, está dizendo isso. A grande cidade que reina sobre os reis da terra, a cidade opulenta, a cidade que se considerava rainha, ela será destruída num só momento por um grande incêndio.
E quem vai incendiar esta cidade é justamente os 10 reis. São eles que vão incendiar esta cidade. Os 10 reis que vão se submeter à besta vão destruir esta cidade. E, por mais incrível que pareça, não é disto que São Malaquias, arcebispo de Armagh, está falando na sua profecia, que o último Papa ele verá a destruição de Roma quando o grande juiz decretar. Olha como há coincidências, olha como há correlação. Nós estamos sim diante de um momento que requer toda a nossa atenção. São Malaquias diz que Roma será destruída num incêndio. Ela será queimada, exatamente como diz no livro do Apocalipse, capítulo 18. Será que devemos ficar inertes com relação a isto? Ou será que nós devemos ficar alertas e observar? Porque o tempo está passando. Em breve nós veremos o anticristo ou a besta adentrar no mundo e ao lado dele, junto com ele, o novo sistema religioso global. E então, cabe a mim lhe perguntar, será que veremos em breve a Igreja Católica com o novo Papa se unindo à besta e implantando um sistema religioso global? É uma pergunta que a geopolítica, que a história atual que está sendo construída vai nos revelar. Porque a profecia já está revelada desde o ano 96 depois de Cristo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se neste canal, compartilhe e comente com todos os seus amigos. Me ajude a levar a palavra profética e a análise dos fatos cotidianos para todo o mundo. Deus abençoe a sua vida.